Estreia hoje aqui na TVA o programa Vamos Conversar, um espaço voltado para falar sobre política, economia, bem-estar, saúde, meio ambiente, inovação e os mais diversos temas que movem o nosso dia a dia. Nesse primeiro programa, o foco é o envelhecimento da população. Quais os principais desafios dessa fase da vida e como envelhecer bem? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, nessa estreia do Vamos Conversar, a Daniele Steglich, que é psicóloga e também especialista em saúde do idoso e em luto, e a Isadora Zaniboni, que é médica geriatra. Meninas, que prazer tê-las aqui conosco nessa estreia do nosso programa. Sejam muitíssimo bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar, então? Claro. Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho aí para o nosso público do trabalho de vocês com as pessoas idosas. Pode começar por você, Daniele. Então, como a Rafa falou, né, eu sou psicóloga e eu trabalho com os idosos tanto no domicílio, que alguns idosos têm algumas limitações, né, de deslocamento, também no consultório, online, porque sim, é possível atender os idosos online também, Olha, né? Que moderno. Moderno. E nas residências geriátricas também, né? Que é um trabalho diferente do consultório, onde eu faço o apoio para as famílias também, né? Nesse momento da institucionalização do cuidado. Muito bem. Doutora Isadora? Eu sou geriatra formada pela PUC. Eu atendo no meu consultório particular e também atendo pacientes SUS. Atendo em domicílio os pacientes que têm dificuldade de locomoção e também atendo online. É possível realmente atender os idosos de forma online. Que bom, né? Essa tecnologia aí à disposição. Com certeza. Sou professora de geriatria na Unisul, Pedra Branca, e também sou diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional de Santa Catarina. Muito bem, então, é com essas baita profissionais aqui que eu tenho a honra de conversar a partir de agora. Começando aí com dados do IBGE que apontam, né, que em 12 anos houve um aumento de mais de 57% no número de idosos no Brasil. Ou seja, a gente vê que a população está envelhecendo de uma forma rápida. Como é que vocês avaliam esses dados? Esse envelhecimento da população brasileira está se dando de uma forma muito rápida. E a gente vai ter pouco tempo para se adaptar a isso. Então, como indivíduos e como sociedade, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais sobre esse processo. E é algo assim que a gente olha, né, daqui a alguns anos, mas se a gente for pensar num processo de envelhecimento, o envelhecimento ele é muito complexo, então o que a gente já faz hoje para os idosos e até os adultos, né, que estão envelhecendo, tudo isso conta nesse caminho. Então, às vezes, algumas ações elas são tomadas em cima da hora. E isso, considerando o envelhecimento populacional, é muito grave, né? Ou seja, não há o planejamento que deveria haver porque, como a gente falou, né, o envelhecimento ele é em vários aspectos, né? Saúde física, emocional, direitos, políticas públicas, ou seja, há que se ter um planejamento, deveria, né, pelo menos. Sim. E a gente não vê isso hoje no Brasil como seria o ideal, né? Sim, na verdade, envelhecer bem, como tu disse, é um projeto de vida. Envelhecer bem começa quando a gente tem 20 anos, quando a gente tem 30 anos, nas nossas escolhas, no nosso estilo de vida e também no tanto que é possível a gente envelhecer bem, porque a gente precisa de tempo, precisa de lazer, precisa de trabalho, precisa de acesso à saúde. Tudo isso é importante para o bom envelhecimento. Sim, e eu vejo que hoje em dia a gente tem mais discussões, né, sobre envelhecimento. Eu acho que é um assunto que está cada vez mais em pauta, né, mas eu vejo que aquela onda que vem vindo, as pessoas vão envelhecer, aí, né, a onda vai vindo, aí chega uma hora que a onda vai vir
E não sei se a gente vai estar tão preparado, né? Me pergunto, e nem é tão longe, nem né? é tão longe, a gente está vendo aí pelos dados, né? Em 12 anos, mais de 57%, ou seja, hoje cerca de 10% da população é de idosos. É um número bastante grande, Sim. né? E eu imagino assim, o impacto disso na economia, o impacto disso na saúde pública. Você, doutora Isadora, né, que trabalha com o Sistema Único de Saúde, já deve perceber o impacto disso lá na ponta, não? Com certeza. A população idosa, se a gente não se prepara para acolher ela, realmente acaba sendo muito desafiador. Se a gente pensa que 30% da população vai ser de idosos em 2050, até 2050, como vão estar essas pessoas? Que condições que elas vão ter? Elas vão estar bem de saúde? Elas vão demandar mais recursos públicos? Então, o bom envelhecimento, desde cedo, ele é econômico. A gente pensar no envelhecimento desde cedo, a gente poupa recursos lá na frente. Sim, porque prevenir é bem melhor do que tratar todas as gravidades que podem vir depois, né? Exatamente, os custos são menores, Sim. Os custos de todas as formas, né? Vocês duas trabalham em consultório, como já falaram, e eu gostaria de saber de vocês, né, a experiência de cada uma ali no dia a dia com os idosos. O que vocês têm percebido? Como é que esse idoso tem chegado até vocês? Qual a qualidade de vida dele? Quais as doenças, né, que eles mais têm? O que é prevalecente nesse público? Daniele? Claro que o consultório, ele é muito diferente, né? É um espaço, assim, privilegiado, né? Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de serviço, né? Por isso que é importante a gente, como profissional de saúde, também atuar em outros campos, né? Mas, no caso, os idosos, no caso da psicologia, eles chegam por diversos motivos, né? Eu vejo muitos casos de depressão, de ansiedade, o idoso que já convive com outros idosos da sua família que estão envelhecendo, né? Então, a esposa tem Alzheimer e ele precisa lidar com isso no dia a dia dele, né? Ou conflitos entre gerações. A questão da aposentadoria também é uma questão que pega muito a identidade, né? Então, assim, esses idosos podem vir por inúmeros motivos para o consultório, né? E eles vêm com essas histórias, assim, de muitos lutos também, né? Muitas perdas. Muitas perdas, Porque o luto não é só da pessoa que se vai, né? É o luto, a aposentadoria, você perde um trabalho, né? Uma vida de empregado, com vínculo com outras pessoas. Você perde, muitas vezes, uma mobilidade física. Sim. Então, são várias as perdas, né, que é o que Daniele? A gente chama de luto simbólico, que é um luto que não é só pela morte, né? Também é do significado daquilo, né? Então, os pacientes chegam em momentos muito diversos para mim, porque também, né? Ao contrário da infância, que a gente tem os marcos do crescimento, tem coisas que são esperadas para cada idade, o envelhecimento ele é muito individual. Então, eu tenho um paciente de 101 anos que caminha, que mora só com a cuidadora, Uau. que não precisa de auxílio para tomar banho, sim, ele é maravilhoso. E eu tenho pacientes de 60 anos que já dependem muito para cuidados, que não tomam banho sozinhos. Então, o envelhecimento ele é muito plural, ele acontece de forma muito individual com cada pessoa, de acordo com toda a nossa trajetória, assim. Tem questões genéticas que influenciam bastante, mas o meio, as nossas escolhas, tudo isso influi muito no nosso envelhecimento. Quais são as doenças, fisicamente falando, né, que os idosos mais desenvolvem nessa fase da vida? O que é mais preocupante? Olha, principalmente doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Isso é muito frequente no consultório. E com o envelhecimento também aumenta muito a incidência de demências, né? Não só de Alzheimer, mas de outros tipos de demência. Daniele, no consultório, o que seria depressão, ansiedade, como você falou, o que é mais prevalente? Casos de luto, né, que nem a gente estava falando, não só por morte, mas também todos os lutos simbólicos, né, então, às vezes também por alguma questão de troca de papéis geracionais, de que, eu tô perdendo a minha independência, eu tô perdendo minha autonomia, como é que eu faço essa relação com os meus filhos, né, então também é dos motivos de procura, né. E como é que é trabalhado isso em consultório, com a terapia? De que forma que ela pode ajudar os idosos nessa fase da vida?
Hoje em dia a gente tem o modelo do processo dual, é um termo bem técnico, né? Mas ele dá uma explicação para que o luto ele é uma oscilação entre uma restauração, que é a pessoa conseguir retomar suas atividades, e aí quem que pode ajudar, né? Um geriatra, um psicólogo, um fisioterapeuta. É muito importante o trabalho multi quando a gente trabalha com idoso, né? Eu sozinha não consigo fazer um trabalho sem ter toda uma equipe, né? E aí, claro, tem a questão da perda também, né? De tudo ali, todo aquele contexto de perda que o idoso está vivendo. Então, a gente fala desses dois assuntos, né? Das perdas, como que está sendo para o idoso, e também da restauração, de como que a gente pode adaptar a rotina, como a gente pode compensar algumas perdas. Então, falar de estratégias, né? Vocês falaram aqui desde o início, né, da importância de a gente já está envelhecendo todos os dias, né? Como se preparar, então, para chegar, né, aos 60 anos, 60 a mais, e ter uma qualidade de vida, ter um corpo funcional, uma mente, né, que está ainda bem lúcida? Como que a gente pode se preparar, enfim, doutora Isadora? Bom, existem várias formas de a gente promover esse envelhecimento saudável, né? Algumas delas que eu acho mais importantes são a atividade física, a interação social e o controle de doenças. Então, quando a gente pensa na atividade física, a gente priorizar exercícios, principalmente que a gente ganhe força, porque a gente perde 1% da nossa musculatura por ano a partir dos 30 anos. Então, ali entre 30 e 80, a gente vai ter perdido quase metade da nossa musculatura. Para manter isso, só fazendo exercício de força, que ninguém gosta de ouvir, que tem que fazer musculação. Só na academia tem que pensar, tô envelhecendo bem. Exato. É um remedinho necessário. Exato. Pra gente ter um envelhecimento independente, com autonomia, pra gente poder viajar, passear, não precisar que ninguém nos cuide, brincar com os nossos netos. Carregar uma sacola do supermercado, né? Exato. Coisas até do dia a dia, né? Sentar e levantar. Coisas muito Sentar e simples levantar. que a gente não percebe quando não tá faltando. Inclusive, sentar e levantar, existe o teste do senta e levanta no consultório, que é a gente testar com o paciente quantas vezes ele consegue sentar e levantar sozinho em um período. A gente avalia a força desse paciente. Então, para ver a necessidade de musculatura. E é uma coisa que a gente perde. Vai perder naturalmente. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar contra. E, além disso, a questão da socialização, super importante para reduzir doenças até psicológicas, né? Questões psicológicas, depressão. Mas também teve um estudo de Harvard, que foi o estudo mais longo da história, acompanhou homens por mais de 80 anos. Uma coorte, né? Foi um acompanhamento, né? E viu que o que mais se relacionou a um envelhecimento saudável, a felicidade na velhice, foi ter boas relações sociais. Então, quando a gente pensa, vai ser dinheiro, vai ser fama, vai ser um bom trabalho. Na verdade, esse estudo muito grande, acompanhou por 80 anos as pessoas, mostrou que foram as relações, o que tornaram eles idosos mais felizes. Olha, a importância disso, às vezes a gente não dá essa importância toda, e está aí o estudo comprovando o quanto isso faz bem, e você também deve perceber isso. Das relações, né? Né? Que é algo que eu medio muito no consultório, né? Entre os filhos e os pais, que eu falei, né? Dessa troca dos papéis, então é muito importante manter, assim, às vezes até conscientizar os familiares, né? Tem alguns que trazem, porque minha mãe não sai mais como saía antes. E como a Isa estava falando, é muito complexo levantar e sentar, então é muito complexo sair de um carro também. Então, às vezes, a gente precisa orientar a família, ter a família sempre por perto e incentivar outros vínculos, né? Amizades, é possível fazer amizades mais velho, né? Porque alguns falam, é meio estranho, como é que eu vou fazer amigo agora? Faz muito bem. Faz, e faz em todas as idades. Sim. Não é? E a gente vê por aí, né? Toda cidade você vai encontrar um grupo de idosos, um grupo de danças para idosos, né? Um grupo de encontros. Ou seja, que as famílias também estimulem esse idoso a estar participando, a sair de casa, por mais que às vezes seja desafiador, mas que ele vá, porque lá ele vai encontrar essa alegria, essa distração, essa socialização que vocês também falaram,
que faz bem para a saúde física, a saúde mental, não é? Estimular isso, então. Sim. Em Florianópolis, a prefeitura tem o Floripa Felicidade, o SESC também tem grupo de coral, grupo de aprendizado digital para idosos, então são oportunidades de interagir, né? E também pensar em frequentar lugares que as pessoas estejam fazendo coisas do seu interesse. Aí tem mais chances de ter alguém com afinidade, né? Sim, até alguns idosos vão, por exemplo, no jogo de futebol do neto. E aí eu sempre pergunto, tem outros avós que também vão lá? Então, até nesses ambientes, assim, do dia a dia, é possível, né? Ver outras pessoas, fazer outras conexões. Então, é algo muito importante. E agora, até da prefeitura, a gente tem o Centro Multiuso do Idoso. Então, acho que também vai, ali no centro, né? Acho que vai trazer uma grande novidade, assim, para a gente. Com certeza, porque a gente vê aí a expectativa de vida tem aumentado. E que qualidade de vida com que qualidade a gente quer chegar aí nos 60, 60 a mais, né? Então, quanto mais, como a doutora falou, fizer atividade física, tiver essa interação social, ou seja, tudo isso vai refletir lá à frente, né? Sim, a gente vai fazendo depósitos, né? Como é que as cidades deveriam estar mais preparadas para esse idoso, em termos de infraestrutura, saúde, educação? O que vocês acham, Daniele? Eu vejo a questão da própria estrutura da cidade, né? Como estão as calçadas, como o idoso pode se mover. Porque se a gente pensar aquele idoso que tem depressão, que está mais em casa, por que ele está em casa? Pode ser também por uma questão de dificuldade de se mover, né? Então, nós temos hoje algumas cidades, como a cidade de Gramado, que eles estão buscando, assim, estruturar ruas mais planas, né? Toda a cidade, assim, se organizar para receber idosos. Que fica mais convidativo para o idoso sair, ele se sente mais seguro. E a família também se sente mais segura. De deixar o idoso sair. Uhum. E se a gente vai pensar no idoso saindo, pensar por que ele vai sair. Então, oferecer atividades de lazer, entretenimento para os idosos. Também educação, é possível aprender depois de ser idoso, é possível aprender línguas, é possível fazer amizades. Então, as possibilidades são praticamente as mesmas. E aí, com isso eu queria trazer o seguinte, porque você disse que tem paciente com mais de 100 anos. Tenho. Né? E você falou agora da questão de a gente ver idosos estudando, e nós vemos hoje na universidade, temos vários casos, né? E aí eu queria que vocês trouxessem, de repente, algum exemplo de pacientes que vocês atendem e que estão aí se superando e surpreendendo, né? Depois dos 60 anos de idade. Dá para ilustrar um pouquinho? Sim, de idosos que perderam a esposa, estavam viúvos e agora estão namorando, ou idosos que ingressaram agora na universidade, que entraram para um curso de culinária e agora eles estão cozinhando para a família. Então, assim, é uma fase também que dá para se reinventar, né? E retomar, às vezes, alguns projetos de vida que antes, por causa do trabalho, por causa de construção de família, eles estavam mais de lado, né? Dá para viver muito e muito bem pós-60, não é mesmo? Com certeza. Inclusive, eu tenho uma paciente, ela tem mais de 70 anos, ela tem um esposo que dá aula de línguas, ele fala muitas línguas, e ela foi no consultório recentemente e me falou que está aprendendo umas 3 línguas diferentes. Então, é possível o idoso ter esse aprendizado. Claro, não vai ser na mesma velocidade que a gente aprendia quando era criança ou na juventude, mas é possível acontecer e isso é até muito saudável. O nosso cérebro, ele cria novas ligações neuronais a cada coisa que a gente aprende, isso é protetivo para o cérebro. Sim, gente, 60 a mais é tempo, sim, de aprender coisas novas. E se a gente vai viver, por exemplo, até os 90 anos? Quanto tempo mais, que a gente vai passar sendo idoso? Exatamente. Tem que se planejar para isso, tem que pensar em viver bem esses 30 anos. Você que está em casa, né, que está aí com 60 a mais, que está achando que é tarde, que não dá mais para fazer nada, que o negócio é ficar dentro de casa. Não, olha aqui, elas trouxeram tantos exemplos, né? É tempo sim de sair de casa, de viver uma nova fase com qualidade de vida, com exercício físico, alimentação saudável, amigos, interação social. Viagens. Eu tenho pacientes que amam viajar. Uhum. Que assim, eu tenho até uma paciente que depois que ela ficou viúva,
ela pegou a irmã dela e elas viajaram o mundo todo. Ela tem mais de 80 anos e elas amam viajar, ela e a irmã dela. E assim, dependendo da faixa etária ali do idoso, né, se tem algum recém-viajar, até no consultório, às vezes a gente fala de estratégias, eu tenho incontinência urinária, eu quero muito viajar, o que que eu faço? E aí a gente procura produtos, a gente, né, encaminha para geriatra, então é possível também, né, adaptar. A gente tem muitas possibilidades. E tem agências preparadas para isso. Você vê o idoso, às vezes, com problema de uma mobilidade, de locomoção. Você pode sim viajar, tem pessoas lá que vão estar preparadas, né, para receber, para andar com você, para fazer uma outra programação, quem sabe, ou seja, não é impeditivo. Não. É que a sociedade como um todo, eu acho que tem muito medo ainda do envelhecimento, né? Porque liga muito com as limitações. Foca nisso, né? E a gente às vezes precisa mudar essa mentalidade, né? Uma coisa assim, essa representação social do idoso na sociedade, Sim, né? Tanto que, não sei se vocês lembram, mas a placa de idoso, de estacionamento para idoso, era um senhorzinho curvadinho com uma bengala e foi mudado para uma pessoa numa postura normal e ali assim, o número, enfim, mas era uma coisa que é muito estigmatizante. Né? A pessoa idosa não é assim, nem toda pessoa idosa é assim. E outro, nós temos limitações em todas as fases da vida. Com certeza. Né? Não é só questão de ser idoso, né? E a gente tem o que driblar essas limitações e seguir, né? Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, vocês falaram da questão, né, da estrutura fora da cidade para atender o idoso, né, de programas para que esses idosos possam interagir socialmente. Agora, quais são os cuidados dentro de casa? Porque dentro de casa também, para o idoso, às vezes, há muitos perigos, né? Vocês devem ver isso no dia a dia de vocês. Quais são os maiores perigos? Vocês fazem, inclusive, visitas domiciliares e veem isso frequentemente. Sim. Bom, na visita domiciliar, o geriatra já chega olhando tudo. A gente não olha só o paciente, a gente olha todo o ambiente. Então, tapetes, fios, quinas que estão atrapalhando o caminho, principalmente o caminho até o banheiro, ter um interruptor perto da cama, ter barras no banheiro. São cuidados simples que a gente pode ter que evitam acidentes que podem ser muito trágicos. Sim, até às vezes a estrutura do prédio, né? Eu chego assim, o prédio só tem escada. Aí eu fico pensando, nossa, como é que eles fazem? Né? Como é que a cuidadora... Ficam trancados em casa. Ou tem que sair com muita antecedência. Aí é o que eu tava falando das estratégias, né? Tem que sair com antecedência, porque tem que ter o tempo dele descer a escada, né? E aí nos meus atendimentos, né? Quando eu vou no domicílio, eu também observo o ambiente. Às vezes eu vejo muitas escadas e fico me perguntando como é que esse idoso sai de casa, como é que é a socialização dele, né? E o ambiente físico, assim, também, muitos tapetes que podem provocar muitas quedas. Doutora, qual é o maior causador de quedas dos idosos dentro de casa? O local que os idosos mais caem é no banheiro, né? Porque é um local que a gente usa sabonete, que a gente se molha, que vai secar o pé, então muito propício a quedas, e ter barras no banheiro, ter piso antiderrapante é muito importante. Mas quando a gente pensa em queda, a gente faz toda essa avaliação do ambiente, mas a gente tem que avaliar a pessoa. Então essa pessoa tem ossos fortes, tem uma musculatura forte, ela tem tontura, está com as doenças controladas. Então tudo isso tem que ser avaliado no momento de pensar numa queda, que é a terceira causa de morte em idosos. Então, causa, além de morte, claro, causa muitas limitações. Deixa o idoso acamado, isso já aumenta a incidência de depressão e vira uma bola de neve de complicações. E assim, diferentemente de quando a gente é mais jovem, que a gente se recupera de uma forma mais rápida, o idoso leva totalmente muito diferente mais a recuperação. tempo. Sim. Né? Então, pensar nisso, quer dizer, na prevenção, né, gente? Evitar a queda, né? Isso, evitar a queda, né? E essa questão do banho, né, aí puxando um pouco para a psicologia, por exemplo, se o idoso cai no banho e a família fica receosa dele tomar banho sozinho, imagina ter que tomar banho com supervisão, né? Então, tem várias coisas assim que são muito difíceis para os idosos, e se a gente prevenir muitas coisas, ele não vai ter passar por isso, né? Passar por isso, enfrentar essa situação desafiadora. Sim. Ainda mais desafiadora. Exatamente, Agora, qual é o papel, né, da família nesse processo de envelhecimento e de cada um de nós como cidadãos?
Olha, o papel da família e nós, acho que são... Dos cidadãos, eu acho que é dessa mudança de mentalidade, eu acho, né? De vencer esse preconceito que ainda existe e existe forte. Exatamente, é bem aceito, né? É um preconceito que as pessoas geralmente não têm vergonha de falar. Normalizou, é. É bem normalizado, assim, isso é coisa de velho, isso é coisa de idoso. Infelizmente. E isso até impede que os idosos busquem ajuda no sentido de esquecer é normal do envelhecimento, ter dor é normal do envelhecimento. Isso faz com que o idoso não busque ajuda, e nada disso é normal do envelhecimento. Perder força, a gente conversou que pode acontecer, mas não levantar mais da cadeira não é normal. E nas residências geriátricas a gente até tem os passeios, né, que é sair da casa, circular pela cidade, e aí algumas idosas até me perguntam, mas pra que uma velha no shopping? E aí eu falo pra ela, idoso tem que ir no shopping também. E as pessoas têm que ver o idoso no shopping, né? Então, e aí também é muito legal na família as interações entre gerações. Isso é muito legal, assim. Então, o neto aprendendo com o avô aprendendo com o neto, né? E isso fora rejuvenesce, isso também, né? Com certeza. Mas também no ambiente de trabalho, no teu círculo de amigos, não precisa ter só pessoas da tua idade. Então, esses preconceitos, eles se dão muito por desconhecimento. Então, quando a gente convive muito com pessoas idosas, vê que tem pessoas extremamente capacitadas, extremamente inteligentes, com um físico muito em dia, que correm maratona, que fazem coisas muito incríveis. Então, esse preconceito ele é muito quebrado quando a gente começa a conviver mais com pessoas idosas. Com certeza. Eu tenho 2 exemplos em casa, minha mãe e minha tia, ambas têm, uma tem 75, a outra 77, e aí tu falaste do shopping, a minha mãe adora, ela é toda bonitinha, vaidosa, elas se arrumam as duas, pegam um carro, minha tia dirige, elas vão até o shopping, elas vão encontrar amigas num barzinho, sabe, para se divertir, comer alguma coisa. A mãe tá sempre arrumadinha, vaidosa, adora passear, adora fazer com 77 anos, então é sobre isso, né? E lá em casa nós estimulamos muito, não a tratamos como duas pessoas que não podem fazer nada, né? Claro que às vezes nós até conversamos nos bastidores sobre a questão do, às vezes, querer fazer tudo pelo idoso. Sim. Vamos falar sobre isso? Tem muito isso e acaba limitando a pessoa, não é? Quer uma cama, a gente chega na casa dela, mãe, deixa que a gente cozinha, não, deixa a cama que eu arrumo, deixa que eu varro, e ela disse, parem com isso, eu posso fazer tudo isso ainda, me deixem. Sim, porque o tempo é diferente, né? Que, a questão, por exemplo, tem que sair para uma consulta, talvez não deixar 20 minutos antes da consulta, ter um tempo antes, né? Para ter todo aquele processo. E como a gente está sempre muito apressado, muito estressado, né? Por causa do trabalho, por causa disso, a gente acaba apressando os idosos também. Então, não é o tempo deles, é o nosso tempo. Então, a gente ter esse respeito e orientar a família a ter esse respeito também, isso faz uma diferença, né? Eu converso bastante com as famílias também sobre a gente não tomar as funções que são do idoso, porque a gente está numa casa, todo mundo faz tudo por nós. Botam a nossa comida, limpam a casa, fazem a nossa cama. A gente começa a sentir um inválido ali, uma pessoa que não faz parte daquela família. A gente está só ali, eles se sentem atrapalhando. Sem então, utilidade. fazer alguma coisa é se sentir útil. Fora a invasão de privacidade que os idosos sofrem muitas vezes, porque a gente acaba entrando demais nas funções deles, eles poderiam estar fazendo sozinhos. Claro, a gente está sempre vigilante, as necessidades de cuidado, mas não fazer pelo idoso. O que ele consegue fazer tem que deixar. Nós falamos aqui do papel, né, da família aí, né, no cuidado com os idosos, e a gente vê muitas famílias cheias de dúvidas no momento em que elas não conseguem administrar o idoso em casa, não tem mais tempo de ficar ali, tem que trabalhar, o idoso não pode ficar sozinho, não tem cuidador. Aí existem as residências geriátricas, que chamam hoje, né, que são as casas para idosos, antigamente. Como é que vocês avaliam essa questão da família colocar um idoso numa residência geriátrica? Como é que a família deve enfrentar isso? Que opções que ela tem? Olha, é uma decisão muito complexa, né? Porque muitos filhos querem deixar o idoso em casa, né? Sua mãe e seu pai em casa. E aí já tentaram cuidadores, mas é muito complexo ter cuidador em casa. É um custo muito alto, é uma invasão de privacidade, às vezes. Então, família se vê assim numa encruzilhada, né? O que eu faço agora?
E aí as residências, elas são uma opção, né? E antes, as pessoas ligavam muito isso ao abandono, Isso, né? tem muito isso, né? Muito, As famílias se sentem culpadas, né? Muitas se sentem culpadas em tomar essa decisão. Uhum. E aí, uma das coisas que eu trabalho com os familiares é como é que foi esse processo de escolha de uma casa. Eles não pegaram, assim, uma casa e qualquer uma e botaram lá. Não. Às vezes, algumas famílias visitam várias, analisam os prós e contras, falam com os outros irmãos. Isso também é cuidado, né? Sim. Visitar na casa. Então, isso também é cuidado. E quando a gente pensa, então, essas pessoas extremamente longevas, aí 100 anos, quando a gente pensa numa pessoa de 100 anos, o filho dela tem 80. Uhum. Como que uma pessoa de 80 anos vai cuidar de uma pessoa de 100 anos? Então, assim, cuidar de um idoso é desafiador, é extremamente desafiador. Eu tenho, inclusive, um paciente que eu atendo no SUS, eu atendo a irmã dele. Ele tem mais de 80 anos, ela tem uma demência moderada com muita alteração de comportamento, então ela tem agitação, ela incomoda os vizinhos, e ele se vê numa situação que ele tem a esposa dele, a casa dele, agora essa irmã para cuidar. Como que cuida? Um idoso cuidando de outro. Ou, por exemplo, filhos, que tem a chamada agora geração sanduíche, que é a geração que já cuida dos pais, mas ainda cuida dos filhos. É uma geração extremamente sobrecarregada. Imagina chegar em casa, ter os pais idosos, ter os filhos para cuidar. Nisso aí a gente vê a institucionalização como uma opção que no fim acaba sendo benéfica para todo mundo. Se a gente escolhe de forma responsável, se a gente se mantém presente na vida do idoso, como a Dani falou, atento às necessidades dele, conversar bastante com o idoso sobre esse processo, não é uma coisa totalmente negativa. Com certeza, se lá ele vai receber os cuidados devidos, a atenção devida, que em casa, naquele momento, não está sendo possível, que bom que tem essa opção, né? E como você bem falou, né, doutora, claro que, e você também falou, na questão de investigar bem, de escolher bem, de ir até as casas, né, ver como é que é o tratamento, perceber, para fazer essa melhor escolha. Por mais que doa às vezes, é uma opção melhor do que deixar em casa e não dar atenção. Sim, porque Sim, eu tenho até uma paciente que ela quis ir para a instituição. Ela achou que ela ficava muito sozinha em casa, que era difícil o cuidado dos filhos ali por todas as funções deles. E ela escolheu um residencial, eu atendo ela lá. Ela adora, ela tem o quartinho dela, o banheirinho dela, as amigas dela. Então, assim, não é aquela coisa que a gente imagina, assim, de abandono, de um lugar ruim, um lugar escuro, um lugar que não tem cuidado. Essa não é a realidade. A gente carrega muito preconceito também com relação a isso, né? Claro que tem as casas onde você encontra isso, a gente vê a todo momento, mas creio que certamente não é a maioria dos casos. E as pessoas pararem de julgar as famílias também, né? Eu acho que sempre tem aquele que comenta, botou numa casa de repouso, abandonou. Que filho ruim depois malvado. De tudo que ela fez. E muitas vezes aquele filho já está doente também porque ele não consegue mais cuidar. Então entrega nas mãos de quem pode cuidar bem e monitora e cuida e visita e dá esse amor da forma como pode dar. Sim, vai ganhando confiança, né? Porque é difícil também num local em que você não conhece as pessoas, mas aí a gente como equipe também vai criando esse vínculo, né? Meninas, o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, deixassem uma mensagem para quem está aí nos assistindo. Quer começar, Daniele? Pode ser. Queria agradecer você que veio até aqui o final com a gente, né? Agradecer também as meninas por essa conversa. E vamos nos cuidar, né? Tudo que a gente faz hoje é para o nosso envelhecimento saudável. Então, bebam muita água e façam escolhas para prevenção. Bom, o recado que eu quero deixar é que o envelhecimento saudável ele é um projeto de vida, como eu já tinha dito. Ele começa no momento que a gente começa a pensar sobre o nosso envelhecimento, a gente já tem que começar a ter medidas para que ele seja da forma mais adequada possível, mais de acordo com os nossos valores. Então é um projeto de vida, não é uma coisa que chega lá na frente e a gente começa a pensar. É hora de pensar no envelhecimento, é agora. Isso aí, escolhas assertivas, seja na idade que você estiver, né? Com certeza. Com certeza. Daniele, muito obrigada. Doutora Isadora, muito obrigada. Que honra ter vocês aqui nessa estreia do Vamos Conversar. Adorei o bate-papo. Obrigada.
Muito obrigada, foi ótimo estar com você. Que maravilha, então. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente se vê num próximo programa com muito mais informações aqui no Vamos Conversar.